Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Então, nós percebemos que o narcisismo em homens é aplaudido. Você não precisa ter transtorno de personalidade narcisista para ser um homem narcísico. Porque a maioria dos homens brasileiros acha que eles têm mais direitos do que mulher. E eu vou te dar um exemplo. Eu tive um namorado que eu ficava percebendo, nossa, esse cara me sabota muito. Eu demorei 2 anos para perceber que ele me sabotava, sabe? E quando a gente estava terminando, ele falou, Tari, eu tenho uma confissão. Aí ele começou a chorar. Ele falou, Tari, eu nunca respeitei uma pessoa tanto quanto eu te respeito. Quando eu vi que você estava dando certo em tudo que você fazia, me lembrava que eu como homem não dei certo. Então eu sinto uma profunda inveja de você. Por que eu trouxe isso? Porque existe, infelizmente, no jeito que a gente cria os homens, essa ideia de que a mulher serve para te apoiar e que ela não pode ganhar mais dinheiro do que você, receber mais elogio do que você, ter mais sucesso, ter mais vida sexual do que você. Então, os homens são treinados a achar que mulher tem que ter menos mesmo. E que o local dela é como apoio, como apetrecho do ego masculino. Só que esse tipo de narcisismo masculino não é visto. Porque é o normal. Então, a gente fala tanto de mãe narcisista, mãe narcisista, mãe narcisista. Tem tanto pai narcisista quanto mãe narcisista. É que o narcisismo em homens é tido como um sinal de conquista. Quanto mais narcisista você for como homem, menos empatia vocês têm contra os macho beta. Quanto mais você for o alfa, mais você é aplaudido. Mas isso é narcisismo. Mas esse traço não atrai outras mulheres narcisistas? Quem é que tá gostando desse cara narcisista? Muito interessante. Quem tem transtorno de personalidade narcisista costuma ter relacionamentos com perfis bem específicos. Lembra que eu falei que qualquer pessoa cai na lábia de um narcisista? Mas só se você tem alguma predisposição para estar do lado de um narcisista, você fica com ele. Então, quem tem a predisposição para ter um relacionamento a longo prazo com um narcisista? Codependentes. Codependentes são pessoas que foram criadas por pais narcisistas, que aprenderam desde criancinha a não existirem e a cuidar de mamãe, cuidar de papai. Porque quando você tem uma mãe ou um pai narcisista, eles são psicologicamente muito jovens. Eles têm idade, às vezes, de 2 anos, emocionalmente. Existe uma diferença entre idade biológica e idade mental. Então, mães e pais narcisistas não conseguem lidar com as necessidades das crianças e, frequentemente, a criança tem que ser a mãe da mãe. Então, quando você foi a mãe da sua mãe desde cedo, você forma uma personalidade onde você só existe cuidando de uma outra pessoa altamente infantil. E aí você chega na fase adulta codependente. Você só consegue se relacionar com alguém que te suga constantemente, que precisa que você cuide deles. E a sua identidade é cuidar dos outros e não satisfazer suas próprias necessidades. Isso se chama codependência. Já foram treinados para ficar do lado de narcisistas. Quem fica do lado de narcisista? Borderline. Borderline é um perfil de transtorno de personalidade. Pessoas que foram criadas por quem? Narcisistas! Eles mandam no mundo, né? Pois aqui. Então. E borderline são pessoas com profunda desregulação emocional e incerteza de identidade. Elas não têm certeza de quem elas são, de qual é a sexualidade delas, quais são os valores dela, que tipo de amigo que elas querem ter, que tipo de carreira elas querem ter. Elas oscilam no senso de eu. E essas pessoas profundamente, elas têm um profundo medo de abandono. E narcisistas, eles te dão muita atenção no início de um relacionamento para te fisgar. Isso chama-se bombardeamento de amor. Depois, quando eles te fisgam, eles mudam e começam a te abusar de você. Então, borderline, que tem um profundo medo de ser abandonada, se encaixa com o narcisista, porque é só ela satisfazer o narcisista, aplaudir o narcisista, que ele mantém ela por perto. Se você fizer o que ele quer, o narcisista te quer por perto. Né? E como ela não quer ser abandonada, ela faz tudo o que ele quer. Quem mais se relaciona com o narcisista? Psicopata, sociopata. Mas aí o narcisista que sofre. Porque quem tá acima do narcisista... dos problemas, o psicopata é a carta final ali. Pronto, ganha de todos. Na cadeia alimentar de transtorno mental, o psicopata come o narcisista no café da manhã. Podia fazer um RPG de transtornos, né? Aí tem a cartinha psicopata, o cara joga na mesa, ganha na hora. Perfeito. E também tem a possibilidade de outro narcisista casar com um narcisista. Isso acontece. Aí é um inferno. Deus me livre pras crianças, só por Deus. Geralmente são perfis antagônicos, ou perfis complementares. Então, um narcisista grandioso com um narcisista oculto. Vulnerável. Entendi. Aí o vulnerável se sente o maioral porque ele tá casado com o grandioso, porque ele não tem realmente a autoestima dele ser o grandioso, então ele se casa com um pra se sentir melhor. E quando junta 2 vulneráveis?
É raro isso, mas quando junta dois vulneráveis, aí eu também tenho dó das crianças. Sabe por quê? Porque a característica principal do narcisista vulnerável é: eu sou uma grande vítima. O mundo não me entende. E você tem que cuidar de mim, porque eu sou uma grande vítima. Aí fica os dois na cama, gente. Exatamente. É só manipulação emocional, manipulação emocional, manipulação emocional. Cuide de mim. Eu não consigo. Me dê todo o seu tempo, sua energia, seu amor, seu dinheiro, sua atenção, porque eu não consigo. Eu sou uma grande vítima. E é isso. É vitimismo, 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 até não aguentar mais. Aí você sente culpa. Uhum. Como você não vai ajudar a sua mãe ou seu pai que tá sempre falando que vai cometer suicídio, ou que vai morrer de tristeza, de desgosto, de não sei o quê? Como que você faz alguma coisa? O vitimismo, ele é uma característica do narcisista ou da pessoa que foi criada por um narcisista? O vitimismo pode ser uma característica dos dois, mas é uma característica específica de narcisista. Inclusive, o grandioso, que é o maioral, que tem confiança, quando ele é pego fazendo algo de errado e ele não consegue mentir, ele vira o quê? Uma vítima. Mas veja como eu sofro. Então, 2 segundos atrás, ele estava agindo como um cara super abusivo, agressivo, bully, mas aí você mostrou o vídeo que ele estava fazendo o negócio errado, aí ele vira vulnerável. Nós sabemos que o perfil do narcisista vulnerável pode se tornar o grandioso. E o grandioso pode se tornar o vulnerável, de acordo com o estímulo externo. A gente falou como é que um homem narcisista se comporta num relacionamento com uma pessoa. É que eu não quero falar só de homem, porque a gente pode estar falando de casais gays também, lésbicas. Como então que a gente narcisista não sabe, se né? comporta em um relacionamento? Mas que a gente estava falando sobre, por exemplo, o homem no relacionamento heterossexual, ele tende a podar a mulher para ela não se sobressair. Mas a mulher também faz a mesma coisa com o homem. Eu queria saber do contrário. Qual é a característica da mulher heterossexual num relacionamento hétero? Se a mulher... Todo narcisista vai podar o outro, porque a personalidade narcisista faz isso. Apaga você. Então, todo narcisista, não interessa o perfil. O que eu faço com você é matar sua personalidade. Mas existem padrões que a gente percebe que acontecem quando narcisistas começam um relacionamento, independente de ser mulher ou homem. A gente percebe no início que tem muito bombardeamento de amor, love bombing. Love bombing é o quê? É quando eles te dão toda a atenção que você quer. É mensagem de manhã, de tarde, de noite, é jantar especial, é presente, é não sei o quê. Quando você encontra um narcisista no início, você pensa, caraca, eu ganhei na loteria. Ninguém me deu essa atenção. Nunca ninguém me dava presente assim. Então você cai na lábia. E no segundo que eles percebem, fisguei. Eu fisguei, peguei essa pessoa, ela já está intimamente conectada comigo. Aí eles viram a chave. E a partir daquele momento eles começam ou a humilhar e maltratar você, ou a ignorar você. Você nem existe mais. Então isso é homem ou mulher. Entendi, saquei. Mais questões aí? Vamos ver? Vamos lá, tem aqui, o cara mandou a pergunta dele. Não conseguir fazer as coisas por achar que todo mundo vai te julgar ou achar que todo mundo te odeia pode ser um sinal oculto de narcisismo? Engraçado porque a pergunta veio de um cara chamado Gustavo Lima. Então, temos artistas acompanhando aqui. Tá, olha só, veja bem. Isso se chama hipersensibilidade à crítica, que narcisistas têm. No entanto, praticamente todos os perfis de personalidade, menos o transtorno de personalidade esquizoide, têm hipersensibilidade à crítica. Então, se você tem hipersensibilidade à crítica, não quer dizer que você seja narcisista, mas provavelmente quer dizer que você sofreu trauma na formação da sua personalidade. Tem pessoas cuja hipersensibilidade à crítica se manifesta na sensação de, poxa, onde quer que eu vá, as pessoas olham para mim como se eu fosse inferior. Eu sou muito esquisita, eu não me encaixo em lugar nenhum. Aí você não tem um perfil de uma pessoa que vai atacar os outros, mas você se sente super julgada onde quer que você vá. Pode ser que você tenha ansiedade social. Ou transtorno de personalidade esquiva, que é uma forma mais enraizada de você se sentir esquisita com relação ao resto do mundo. Tem a pessoa que pensa, poxa, as pessoas vão sempre me lascar. Tá todo mundo querendo me pegar, fazer algo de errado comigo. Pode ser que você tenha transtorno de personalidade paranoide. Porque daí a sensação de que os outros querem fazer mal a você é tipo, eles querem te fazer mal, não eles estão te julgando. Então essa hipersensibilidade ao que o outro faz pode se manifestar de 10 mil formas. Não quer dizer especificamente que você seja narcisista, não. Mais questões aí? Vamos lá. Tem um áudio aqui do Paeto. Grande Paeto. Vamos lá. Aqui.
Primeiramente, boa tarde, Caio das Águas, Petri e doutora Tayana, espero ter dito seu nome certo. Queria saber se o narcisismo é algo, digamos, contagioso. Se um pai narcisista pode influenciar o outro e vice-versa. É isso aí, abraço. Dentro do casal, se um pode influenciar o outro, é isso? Não, o narcisismo não é contagioso. Você tem que formar uma personalidade narcisista a partir da infância. No entanto, lembra que quem fica com narcisista a longo prazo já tem um perfil de personalidade traumatizado. Então, sua mãe ou pai aí que foi influenciado, na verdade, já tem questões pessoais. E também tem uma outra coisa que é abuso reativo. O que é abuso reativo? Abuso reativo é quando uma pessoa ativa teu gatilho, ativa teu gatilho, ativa teu gatilho. Por favor, pare. Ativa teu gatilho, ativa teu gatilho, ativa teu gatilho. Você sai do quarto, vai para outro local. A pessoa vai atrás de você. Ativa teu gatilho, ativa, ativa, ativa. Por favor, pare, por favor, pare, por favor, pare. Gatilho, gatilho, gatilho. Aí você surta. E no momento que você surta, você pensa, será que eu sou um narcisista? Não, isso é abuso reativo. A pessoa te colocou numa situação de surto. E aí você se vê agindo como um narcisista. Então, nesse sentido, é quase contagioso. Isso, e tem mais uma coisa. Às vezes a gente percebe no casal que o narcisista é a personalidade dominante. E o pai, por exemplo, ou a mãe, enfim, a outra pessoa é dependente. E essa pessoa não tem estrutura de personalidade de proteger os filhos. Então, o que acaba acontecendo às vezes? Às vezes, um pai facilitador, a gente chama de pai facilitador, quando ele não é um narcisista, mas ele facilita os abusos. Então, ele já não tem muita autoestima. E as necessidades dele são satisfazer a necessidade do narcisista e não das crianças. Então, se a narcisista falar pra ele abusar dos filhos, mesmo ele não sendo narcisista, pra agradar a narcisista, ele pode ter comportamentos abusivos com o filho. Entendi. Entendeu? Saquei. Também tem isso. Tu falou no início do podcast, eu acho que tu é filha de uma mãe narcisista, né? Isso. Quando é que tu entendeu isso e como é que foi o teu processo de perdoar ou de superar isso? Eu entendi isso, acho que por volta dos 25. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí.